Se você continuar apenas estudando, você não vai chegar em lugar nenhum na sua vida, e eu vou te contar o porquê até o final desse vídeo aqui. Assim como eu sou uma pessoa que já estudou muito na vida e sabe o valor de estudar também, que nesse vídeo aqui e eu vou vir falar isso aqui nesse vídeo pela minha experiência, porque eu já fui uma pessoa que estudou muito. Hoje em dia eu não estou estudando tanto mais. Eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Tudo vai fazer sentido no final. Começo de tudo, vem daquela ideia de que se a gente estudar muito, a gente sempre vai ser bem-sucedido na vida. E tem esse padrão que as pessoas impõem, a gente, a sociedade, nossos pais, nossa família, de que é só a gente estudar muito que a gente vai se dar bem na vida e, enfim, fazer uma faculdade, fazer curso, ir bem na escola. Desde criança, adolescente, pré-adolescente, toda a minha época de escola praticamente, eu sempre odiei muito ir pra escola, nunca gostei de ir pra escola. Coisa de terem que me arrastar pra ir pra escola, meu avô aqui, todo mundo dá risada até hoje. Por causa eu tinha que ser arrastado pra ir pra escola, porque eu odiava ir pra escola, eu não gostava de jeito nenhum. E do mesmo jeito que eu não gostava de ir pra escola, eu peguei um certo ódio por estudar, talvez, não sei, com o tempo, porque a escola passa uma visão errada de estudar alguma coisa. Fora que os métodos que as escolas usam geralmente é bem ultrapassado já. Você pode até pensar aí na sua mente que o mesmo método que eles usavam há 50 anos atrás, eles usam hoje ainda, com tanto avanço de tecnologia. Tipo, é uma pessoa, tem um quadro, aí ela explicando as matérias, aí tem o livro. É literalmente a mesma coisa de que 50 anos atrás e nada evoluiu. Mesmo com várias informações novas de hoje em dia que prova que tem várias outras maneiras de você aprender de uma forma mais produtiva, de um jeito melhor. E mesmo assim eles continuam com o mesmo sistema. Então eu sempre tive um ódio assim por estudar, não gostava de ir pra escola. Quando começou a minha vida adulta mesmo, depois dos 18 ali, eu comecei a ir atrás de evoluir como pessoa, assim, sabe? Querer ser alguém. Comecei a ir pra academia, comecei a ver temas pra me estudar, carreira, que eu queria fazer, faculdade, todas essas coisas. E foi quando eu comecei a estudar assuntos que eu gostava muito. E aí eu comecei a estudar bastante sobre marketing na época, eu acho que foi mais ou menos na época da pandemia. Falar a verdade, um pouco depois que estava acabando a pandemia, lá para 2022, mais ou menos. E comecei a ler livros sobre, e comecei a ler livro de autoajuda também, que é meio loucura, mas a gente sempre começa de algum lugar, né? E eu não tô falando mal de autoajuda, eu só não leio tanto hoje, porque eu intercalo com outros livros. Eu comecei a ler, comecei a ir atrás dessas coisas de desenvolvimento pessoal. E eu comecei a gostar de novo de estudar e comecei a pegar um certo gosto, porque quando você estuda alguma coisa que você gosta, você gosta de aprender, você começa a pegar gosto por aprender e querer aprender mais. E é uma sensação gostosa de você sempre tá aprendendo alguma coisa nova. Quando você lê alguma coisa nova, porra, caralho, isso faz sentido. Aí você testa na vida, às vezes dá certo, às vezes não dá. Porque nem tudo é 100% verdade, entendeu? Então você começa a pegar gosto por isso tudo, depois de um tempo que você começa a estudar coisas que você gosta e tira aquela visão que a escola te passou de ter que estudar ciências, matemática, física, todas essas matérias que tem na escola. Óbvio que elas são importantes, sim, até um certo ponto, para a gente também não ser burro completamente, a gente saber o que é fotossíntese, a gente saber geografia, onde que é a Europa, onde que é os países, tudo. Então, sim, até um certo ponto a gente precisa estudar isso para saber o básico da vida, mas no nono ano, acho que o ensino médio é completamente inútil para quem não quer fazer faculdade ou vestibular, e até para quem quer fazer vestibular, porque quem quer fazer, eu acredito que vai se dar melhor estudando sozinho em casa do que na escola. Mas depois que você tirar essa visão de estudo que a escola passou durante a sua vida inteira, você começa a ver que não é um bicho de sete cabeças você estudar. É uma coisa legal de se fazer. E quando você estuda o que você gosta, vamos supor, se você quer trabalhar com marketing, você quer trabalhar como personal trainer ou qualquer coisa que seja, e você estudar sobre isso, de alguma coisa que você gosta, você vai meio que começar a se viciar
em estudar. Calma lá, que eu já vou chegar no tema do vídeo. Vai fazer sentido, eu só tô dando um contexto antes, porque senão vocês não vão entender no final. Então depois que eu comecei a estudar coisas que eu gosto, eu comecei a pegar esse certo vício por estudar, e eu falei, caralho, é muito bom. Tô pegando vício, mas é uma coisa boa. Mas depois de muito tempo estudando coisas que eu gostava e assuntos do meu interesse, e às vezes não só coisas que são inúteis, mas coisas úteis também, como marketing, eu tirei uma conclusão, que é estudar não serve para praticamente nada. Você só vai absorver um monte de informação na sua cabeça, que só vai ficar ali na sua cabeça, porque na maioria das pessoas, elas só estudam, estudam e não faz nada com isso. Ah, mas eu estou estudando para vestibular, certo? Mas para você aprender de verdade, para você aplicar isso de verdade que você está estudando, você precisa fazer alguma coisa com o que você está estudando. E isso eu quero dizer de duas formas. A primeira, que é que o melhor método de aprendizagem é você ensinar aquilo que você está aprendendo. Então, se você cria alguma coisa com aquilo que você está aprendendo, seja um slide, uma apresentação, um vídeo, como eu estou fazendo aqui agora, ou você apresenta para alguém, ou explica para alguém, você vai estar absorvendo melhor todo esse conteúdo que você está estudando, porque você discutir com alguém sobre algum tema e explicar isso para outras pessoas, apresentar, é um dos melhores métodos de estudo que tem, de aprendizado. E se eu não me engano, é um estudo de um psicólogo, que ele tem aquela pirâmide do aprendizado. Eu vou colocar aqui para vocês no vídeo. Então, não adianta nada você estudar, você anotar um monte de coisa, você fazer resumo, você ver vídeo, você falar com o ChatGPT, você ler, e sendo que você não vai fazer nada com aquilo, você não vai colocar em prática. Então, eu vou dividir esse vídeo aqui agora em duas partes. A primeira vai ser agora para as pessoas que querem estudar para Enem, para vestibular ou para concurso, ou para essas provas que você precisa passar para conseguir algum objetivo, alguma coisa. Geralmente um emprego ou faculdade. Que para vocês, nesse caso, não tem muito o que vocês praticarem e criar com isso. Na verdade, tem sim, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Então, o que eu quero que vocês façam, que eu falo para vocês implorarem, para vocês pararem de estudar, para vocês, no caso, que estão estudando para vestibular, é para você parar só de estudar e de consumir conteúdo ali, de ficar vendo vídeo, de ficar lendo, de ficar, como eu mostrei, a pirâmide de aprendizado. Você pode usar isso ao seu favor. Então, ao invés de ficar só consumindo, tenta criar um slide com isso, tenta fazer uma apresentação disso sozinho pro espelho, explicar isso para alguém, conversar sobre isso com alguém, ou até mesmo fazer um vídeo, como eu estou fazendo aqui agora, que isso vai fortalecer o seu aprendizado e você vai conseguir absorver muito melhor o conteúdo, porque se você não consegue explicar para alguém alguma coisa que você está estudando e aprendendo, você não aprendeu aquilo de verdade. Às vezes está na sua mente, mas às vezes você só decorou. Decorar, dependendo da situação que você tá, até vai servir, mas decorar é muito raso, você esquece muito rápido depois. Ou seja, se você começou a estudar para um vestibular no começo do ano, para fazer no final do ano, não vai dar certo você decorar as coisas no começo do ano para fazer uma prova no final do ano. Então não é algo a longo prazo. É mais para quem está na escola ainda e às vezes estuda e decora um dia antes da prova as coisas, para no outro dia só ir bem na prova e passar. Mas para coisas a longo prazo, isso é horrível. Você precisa aprender e absorver o conteúdo. Então para de estudar um pouco e começa a praticar essas coisas que você está fazendo. E uma das maneiras de praticar também, além de você fazer vídeo, apresentar, você explicar isso para alguém, conversar ou discutir sobre isso com alguma pessoa, também é você fazer atividades. Então não subestime o poder de você pegar a lista de exercícios que tem na internet ou de provas antigas, porque é uma forma de você estar praticando isso que você está estudando, e a melhor forma de você aprender alguma coisa é na prática, é na experiência e não na teoria. Então, quando você vai ali para a parte de exercício, você consegue absorver muito mais, que você vai forçar o seu cérebro a lembrar daquilo. E depois que você fizer essa prova e corrigir os erros e fazer todo esse processo que geralmente o pessoal faz, você vai conseguir ter um aprendizado muito melhor do que só se você tivesse anotando e fazendo um resumo e vendo vídeo e toda essa parte de consumir
e que o pessoal passa bastante de estudar. Agora, indo para outra parte de pessoas, que são as pessoas autodidata, que elas querem estudar, não é para passar em nenhuma prova, não é para nada. Ou é, sei lá, tipo, eu estudo, tô estudando muito YouTube aqui porque eu tô criando conteúdo, não é para mim passar em nada. Meu trabalho é para o que eu quero fazer. Eu gosto muito de estudar sobre criatividade também, gosto de estudar sobre arte, e não necessariamente isso é para passar numa prova, é apenas para eu ter um repertório na minha mente, ter cultura na vida, ser uma pessoa inteligente que sabe conversar, que sabe resolver os problemas e que eu também uso muito isso aqui no meu trabalho. Então eu preciso ter um repertório de aprendizado, de estudo, para mim vir aqui e poder criar alguma coisa com todo esse repertório que eu tenho, que é com o que eu quero trabalhar. Não, porra, vocês que estão estudando para alguma coisa, para um projeto próprio seu, assim como eu, o melhor conselho que eu dou para vocês é mais forte ainda do que o conselho que eu dei pro pessoal que estuda para vestibular. Vocês sim vão ter que quase parar de estudar completamente e começar a colocar a mão na massa. Eu me fudi tanto por causa disso na vida. Então, por isso que eu tô vindo aqui nesse vídeo para falar para vocês como isso afetou a minha vida e como isso fez eu ficar estagnado um bom tempo. Porque você só ficar estudando, 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 não vai te levar a lugar nenhum. Você ficar só se preparando, você precisa começar a criar alguma coisa com o que você está consumindo. Então você precisa parar urgentemente, urgentemente de estudar e de, ai, ainda não estou preparado, ainda não estou preparado para começar. Se você, sei lá, quer prestar serviço de design e ainda já fez um monte de coisa e não se sente preparado para começar, ou de edição de vídeo, porra, só vai. Isso é experiência de todo mundo. Pode perguntar para a maioria das pessoas que estão ao seu redor se elas aprenderam mais estudando num papelzinho ali na faculdade ou se elas aprenderam mais na prática quando elas foram trabalhar com aquilo, quando elas foram praticar aquilo que elas estudaram na teoria, pode ter certeza que a maioria das pessoas que tem mais experiência em uma determinada área específica, essa pessoa vai saber fazer aquilo bem melhor do que uma pessoa que ficou estudando durante anos. Isso, agora também, eu tô falando nem para as pessoas que só têm projeto próprio. Até no mercado de trabalho, na parte de CLT, hoje em dia é assim, as pessoas prezam muito mais porque já tem anos de experiência do que para a pessoa que tem 1 milhão de curso no currículo. Às vezes as pessoas não têm uma faculdade de marketing ou de curso, mas ela já teve muita experiência com isso. Às vezes já cresceu um monte de canal no YouTube, um monte de perfil no Instagram, com marketing, com criação de conteúdo, com publicidade. E aí, essa pessoa geralmente vai sair ganhando sempre. Essa pessoa que tem experiência, que botou a mão na massa, que começou a fazer, começou a praticar e parou de ficar só focando no estudo. Então, porra, isso é uma coisa que me afetou demais, principalmente aqui no YouTube. Eu, por um bom tempo, fiquei estudando um monte de coisa, ficava mudando de projeto, e estudava e meio que nunca me sentia pronto. Até que o começo desse ano eu falei, não, chega dessa porra e eu vou começar a fazer, vou começar a praticar isso e foda-se. Comecei a postar vídeo aqui, eu falei, vou postar 4 vídeos toda semana, independente de tudo. Foda-se que o vídeo não tem roteiro, às vezes eu não acho o vídeo bom o suficiente, eu vou postar, eu vou soltar. Por quê? Porque a gente tem que produzir muito lixo até a gente começar a produzir coisas boas. Ninguém começa sabendo de tudo. Um, eu podia ficar 3 anos estudando aqui sobre YouTube, sobre algoritmos, sobre criação de conteúdo, que eu não ia começar com 1 milhão de visualizações, com um monte de inscritos, ia começar já acertando tudo. Por quê? Porque na prática é muito diferente da teoria. E você só vai começar a progredir na sua vida e parar de ficar estagnado a partir do momento que você começar a botar a mão na massa e parar de ficar se preparando infinitamente. Caralho, tipo assim, coloca uma coisa na sua cabeça: 20% estudo e 80% prática, entendeu? Eu, por exemplo, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu só vou voltar a fazer algum curso, alguma coisa de estudo aqui sobre criação de conteúdo, sobre todas essas coisas, depois de eu postar 100 vídeos aqui no canal. Ou seja, daqui 6 meses. Daqui 6 meses certinho, se tudo der certo e ocorrer certo com o meu planejamento. E o que eu vejo de um padrão na maioria das pessoas de sucesso
é que as pessoas começaram a colocar a mão na massa antes de começar a estudar. A maioria de pessoas de sucesso foi assim. O quanto pessoa eu já vi aqui no YouTube que só começou a gravar vídeo no YouTube sem saber de muita coisa, só expressando ideias, pensamentos, sem entender muito de criação de conteúdo. E aí, depois de um tempo da pessoa fazendo isso, que ela já aprendeu algumas coisas na prática, aí sim ela começou a estudar para aperfeiçoar o que ela já estava fazendo. Então é o contrário. Primeiro você pega o hábito de fazer as coisas e depois você começa a estudar para aperfeiçoar isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui agora. Se você quer ser designer, você primeiro vai sim estudar o básico ali sobre Photoshop, sobre Illustrator, porque não tem como você mexer com isso sem dar uma estudada antes para você saber. E aí você vai estudar o básico dos conceitos, um pouquinho ali de design e já vai partir para a prática. Já vai colocando os projetos em prática, pede pro chat GPT como se ele fosse seu cliente, se você não tem, ou começa a prospectar já. Foda-se, que você não é especialista ainda, que você não estudou o suficiente ainda. Você só vai se tornar um especialista quando você tiver muita experiência e não quando você tiver muito estudo. Não que o estudo ele não seja importante nesse processo de você se tornar um especialista em alguma coisa, mas você precisa priorizar a prática, que ela vai te ensinar muito mais do que só você ficar estudando. O próprio Leonardo da Vinci, que eu fiz um vídeo aqui sobre ele usava basicamente esse método para criar as coisas que ele criava. O que que era esse método? Era basicamente você olhar para alguma coisa, observar, tentar ver como aquilo funciona, ou seja, dar uma estudada ali e logo depois testar aquilo. Praticar. Então, se você estuda um pouquinho e já vai praticar aquilo, já vai colocar a mão na massa, já vai testar aquilo para ver se está certo, testa de outras maneiras, porque é isso que vai te dar resultado. Isso em tudo na vida. A gente sempre tem que testar as coisas, sempre tem que se colocar em risco, sempre tem que colocar a cara ali, porque é isso que vai te tornar uma pessoa realmente excelente no que você faz. É a prática e não o estudo. Você tem que treinar aquilo, você tem que testar várias coisas para ver o que que funciona, o que que não funciona. Porque na teoria, aqui é só fazer um título chamativo, uma thumbnail chamativa e um conteúdo bom aqui para o YouTube, que tecnicamente meu conteúdo vai bombar aqui. Mas não necessariamente vai ser assim. Por quê? Porque nos meus primeiros vídeos provavelmente eu vou estar com uma comunicação horrível, não vou estar acostumado a fazer vídeo, a falar com a câmera, não vou estar acostumado a fazer roteiro. Eu tô começando, entendeu? Provavelmente minhas coisas vão começar a dar certo só depois de muito tempo que eu praticar, depois de, sei lá, de 100 vídeos, de 150 vídeos, às vezes de 200 vídeos, até eu ficar bom nisso.